Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Sindicast, podcast do Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia. Estamos no mês das mulheres, um mês difícil para as mulheres, na verdade, né? Marcado por uma crescente de feminicídios. E para isso trouxemos uma convidada muito especial, Thaís Cremasco, que é cofundadora do Coletivo das Mulheres pela Justiça e apoia vítimas de violência doméstica, fornecendo suporte legal e psicológico. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, conversando com trabalhadoras e trabalhadores, porque antes de ser uma advogada que atua no combate de violência contra as mulheres, eu sempre fui uma advogada trabalhista. Então, é um prazer, uma honra muito grande conversar com trabalhadores, com trabalhadoras e refletir, né, sobre um país que vive em guerra com as mulheres. Eu acho que não tem uma definição melhor para discutir o que a gente está vivendo hoje no Brasil do que é o fato que estamos vivendo numa guerra, né? E é muito assustador pensar que a Lei Maria da Penha vai fazer 20 anos no ano que vem e que simplesmente os números de feminicídio e de violência contra as mulheres só crescem e já passou na hora da gente começar a pensar e envolver os homens também nessa demanda, né? Porque somos nós que estamos morrendo pela mão de homens. Então, muito obrigada pelo convite para falar sobre um tema que, além de tudo, é o meu tema de luta, é o meu tema de trabalho, é um tema que eu sou absolutamente apaixonada porque eu quero mulheres vivas e eu tenho a esperança que é possível conviver num mundo onde a gente consiga erradicar, acabar com a violência contra as mulheres. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Eu também acredito nisso. E vamos seguir nessa luta. Bom, eu ia começar contextualizando justo o que você falou, que em 2025 foi o nosso maior número de feminicídios, né, desde o início da série histórica de 2018. Então, a gente bateu o recorde de 1.518 vítimas de feminicídio em 2025, segundo o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, o que representa 4 mortes por dia, né? É realmente muita coisa. E eu queria primeiro perguntar se, na sua avaliação, o que explica esse crescimento mesmo após, né, a implementação de políticas públicas que a gente teve esses anos todos? Explicar os aumentos de feminicídio, eles são multifatoriais, né? Então, eu gosto muito de uma explicação que é quase que uma explicação científica histórica, porque essa explicação ela se reproduz em vários padrões de comportamento de violência. Então, quando um grupo de opressão que está sendo oprimido tenta buscar direitos para sair dessa lógica de opressão, existe o que a gente chama de backlash, que é um movimento contrário para tentar conter a saída desse grupo de opressão. Então, quem está no poder não quer perder poder. Então, toda vez que um grupo de opressão, tanto na questão do capitalismo, quanto na questão da violência contra a mulher, classe trabalhadora, a pessoa tenta se organizar para buscar direitos, aqueles que estão no poder tentam conter essa tentativa de fuga, né, dessas violências. Então, eu acredito muito nesse movimento de contra-ataque do patriarcado, né, lembrando que eu sempre gosto de explicar, né, sempre quando a gente começa a falar o que é o patriarcado, né, são homens brancos, cisgêneros no poder, fazendo leis. Então, quando as mulheres tentam sair dessa lógica, existe um movimento que tenta conter. Então, parece que esse movimento de red pill, de ódio contra as mulheres, é justamente a tentativa de conter o avanço das mulheres. A má notícia para os homens que pensam assim é que a gente não vai retroceder, né? Nós alcançamos alguns direitos e a gente vai cada vez alcançar mais. Então, eu acredito sim que exista esse movimento de backlash, mas também nós sabemos que as políticas públicas que estão sendo implementadas, elas são insuficientes porque muitas vezes elas atuam quando a violência já aconteceu. Eu não quero um aumento de pena de 20 para 40 anos do feminicídio. O cara não vai deixar de cometer feminicídio porque a pena dobrou. Claro que é importante o aumento de penas, mas já passou da hora da gente começar a reconhecer e tentar combater de onde nasce a violência contra a mulher, que é no discurso do ódio, na misoginia, no ódio contra as mulheres. Então, aqui eu atribuo o aumento a uma cultura que mata mulheres, a um discurso do ódio que está sendo propagado na internet de forma muito violenta para nós mulheres e que vai
assentando um terreno para maiores violências. Então, eu penso que quando a gente vai analisar o aumento dos feminicídios, a gente precisa entender, sim, vivemos numa sociedade onde as pessoas fazem discurso do ódio contra as mulheres e tem um monte de gente aplaudindo, né? Então, eu atribuiria ao discurso do ódio. Sim. Falando disso, uma especialista, Cida Gonçalves, ela deu uma entrevista para a agência pública e ela disse justamente isso, que a medida protetiva que a gente tem hoje em dia, ela funciona muitas vezes como uma redução de danos e não como uma solução completa, né? Afinal, o machismo e o patriarcado, ele surgiu muito antes disso. O machismo, ele surge muito antes disso. Então, quais seriam as políticas públicas que poderiam atuar antes da violência chegar a níveis extremos? Uhum. É importante lembrar que a medida protetiva é uma medida judicial que uma vítima, uma mulher, ela vai para a delegacia, ela pede para a delegacia encaminhar para o juiz uma determinação judicial que o agressor, que aquele homem não vai poder se aproximar 20 metros, 20 não, né? 200, 300 metros dela, não vai poder mandar mensagem, ou seja, ela protege a vítima do homem naquele entorno dela. Mas até essa medida acontece quando o contexto de violência já aconteceu. Nenhuma mulher vai pedir medida protetiva se não tivesse existido uma violência antes. Então, quando eu penso em medidas eficazes, elas são um pouco a longo prazo, no sentido que a gente vai pensar numa educação que ensina a misoginia na escola, ensina as crianças que não pode odiar a mulher. Só que o problema é que a gente não tem tempo para isso. Né? Mudanças na educação vão surtir efeito daqui 10 anos. A gente vai morrer quantas? O último boletim, você tinha comentado 4 mulheres por dia. 2026 já foram 5 mulheres por dia. Nossa. Então, assim, quantas nós ainda precisaremos morrer para que... Então, assim, eu acho que a gente não tem tempo. Então, quando eu penso em políticas preventivas, o que eu quero e o que eu pedi de presente no dia 8 de março, né? E o presidente Lula deu um presente para as mulheres importante, e depois a gente vai falar sobre esse presente. E eu acredito que toda medida que tenta combater o feminicídio, a violência contra a mulher é importante, mas o que eu quero mesmo é mulheres vivas. Então, qual é a política que eu acredito que hoje seria fundamental? Criminalização do discurso do ódio contra as mulheres. Criminalização da misoginia virtual. Não sei se você viu uma trend que os homens ensinavam as mulheres... Eu vi. Você viu? Ensinavam os outros homens o que fazer quando uma mulher fala não. Daí, vamos falar aqui um pouquinho dessa trend para os nossos telespectadores, quem está nos ouvindo aqui. Eram homens ensinando como reagir ao não de uma mulher, com tiro, facada, soco. E isso viralizou na internet. Isso deveria ser crime. Porque esse discurso do ódio e criminalizar esse discurso do ódio, para mim, seria a medida mais eficaz para que a gente diminuísse os números de feminicídio. Porque a violência contra a mulher, ela é uma escalada. O primeiro degrau é o pensamento, o segundo são as palavras, o terceiro é a ameaça e até chegar nas vias de fato. Então, para mim, quando a gente pensar em política pública e efetividade, a curto prazo seria a criminalização. Já existe projeto de lei que pretende equiparar o racismo à questão da misoginia, que é o discurso do ódio contra as mulheres, e eu acho que essa seria uma grande virada de chave. Concordo plenamente. A gente pode falar um pouco mais, então, sobre a medida protetiva, que você já explicou, né? Um pouco de como ela funciona. Ela é um dos principais instrumentos da Lei Maria da Penha. E o descumprimento dela resulta em prisão, né? Mas para você, na prática, como funciona esse processo para que essa medida seja concedida e quais os principais desafios para que ela seja efetivamente cumprida? Bom, primeiro que a medida protetiva, ela, ao meu ver, ela tem uma eficácia, né? Tem muita gente que fala, a medida protetiva não é nada, é um papel. A medida protetiva salva inúmeras mulheres. E existe um número muito grande de mulheres que morrem sem nunca ter pedido uma medida protetiva. Então, sempre vai aparecer aquela notícia da mulher que tinha protetiva e morreu. Mas a gente sabe que a maioria dos feminicídios acontecem com mulheres que nunca pediram uma medida protetiva. Então, acho que esse é um dado importante, porque muitas vezes a gente fica assim, não serve pra nada, não adianta. Adianta. A medida protetiva, ela tem que ser... eu acredito que toda mulher tem que denunciar no primeiro sinal de violência, né? Não esperar escalar. Porque a gente vive numa sociedade que
banaliza muito a violência contra a mulher. Então, quando uma mulher busca ajuda, normalmente já está num grau muito elevado de violência. Então, primeiro, precisamos entender que a medida protetiva, ela é uma medida que sai em 48 horas. Então, a mulher denuncia numa delegacia, pode ser online, pode ser presencial. Campinas tem 2 delegacias da mulher. Uma delas é 24 horas. Então, a mulher vai e procura essa medida protetiva. Em 48 horas vai sair a resposta do juiz. A partir do momento que saiu, o que ela precisa fazer? Dar publicidade para essa protetiva. E a mulher que sofre violência, ela está com muita vergonha. Mas ela vai precisar ultrapassar mais essa barreira e levar para o trabalho, para os vizinhos, para os locais que ela costuma frequentar, para que toda a sociedade ajude a proteger essa mulher de uma investida desse homem violento, né? Porque a gente sabe que esses homens, eles cercam as mulheres até, de fato, conseguirem chegar. Então, eu acredito que a mulher precisa dar publicidade. E no menor sinal de descumprimento, e daí eu acho que existe um erro do Poder Judiciário. Muitas vezes a gente informa o juiz, olha, ele descumpriu a protetiva, ele fez um post, uma indireta, ou ele mandou uma mensagem. Daí o juiz fala, vou prender porque mandou uma mensagem, e acaba muitas vezes relativizando o que a lei não deveria relativizar. A lei fala que o descumprimento deveria ter a prisão, então não cabe o juiz falar, não achei grave. Você não tem que achar grave, descumpriu, prendeu. Então, eu acho que aí o Poder Judiciário falha um pouco no sentido do descumprimento, mas eu sou categórica. Nós não temos outro meio de nos proteger que não seja através da protetiva. Então, eu sou uma grande defensora de que mulheres devem e têm que buscar a justiça, as delegacias, e a medida protetiva é uma forma, sim, de proteger a mulher na prática. O conjunto de leis da Maria da Penha, né, entra a que foi aprovada em 24 de abril do ano passado, que é a lei número 11.340, que sujeita o agressor à monitoração eletrônica durante a aplicação da medida protetiva. Então, com esse monitoramento eletrônico, as autoridades, né, que no caso aqui da lei de Maria da Penha são as patrulhas Maria da Penha, que fiscalizam o cumprimento das medidas protetivas, eles conseguem acompanhar em tempo real a localização do agressor. Na sua avaliação, esse mecanismo ele pode aumentar a efetividade das medidas protetivas e o que você tem observado na prática? Com certeza. Eu também assisti o governo federal dizer que daria um relógio, né, uma pulseira para as mulheres, para que elas também pudessem acompanhar onde estaria esse agressor, né? Eu acho uma medida extremamente importante. Não acredito que teremos verbas para esse tanto de tornozeleira eletrônica que vai precisar. Então, eu não sei como isso vai funcionar na prática, mas eu acredito que vai ser uma medida muito disruptiva. A gente precisa pensar na pauta da segurança pública através da tecnologia. Não adianta a gente só pensar em aumento de pena, prisão perpétua. A gente precisa começar a colocar a tecnologia a favor. Não tem o Smart Sampa, não tem câmeras na cidade. Esses homens que estão com a protetiva deveriam estar com os rostos marcados e entender que, por exemplo, ele não poderia estar na rua de onde essa mulher trabalha. Né? Esses homens, eles precisam estar, de alguma forma, impedidos de adentrar o universo dessa mulher. Então, eu acredito que sim, é uma medida muito importante. E eu queria falar também uma coisa que eu acho que se fala muito pouco em relação à questão da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela foi declarada pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, como a terceira lei mais moderna do mundo no combate à violência contra a mulher. E isso é muito louco por causa de 2 coisas. Primeiro, porque se nós temos uma lei tão moderna, significa que a violência contra a mulher também vai se reinventando. Então, a gente precisa de uma lei para dizer que é estupro de vulnerável toda e qualquer relação sexual, né? Eu vou dar um exemplo de uma outra lei que não tem nada a ver com a Maria da Penha, mas só para vocês entenderem. Então, a gente tem uma lei que fala, considera esse estupro de vulnerável toda e qualquer relação sexual que acontece com um menor de 14 anos de idade. Tô lendo a lei para vocês. Daí vem um desembargador e uma série de juízes e falam assim, ela tinha 12, mas ela já não era virgem. Mas é isso, mas é aquilo, e eles não cumprem a lei. Daí a gente precisa de uma outra lei, que o Lula assinou agora na semana passada, dizendo, gente, menor de 14 anos é absolutamente... Mas já falou, já tinha uma lei falando isso, vai precisar de outra. Então, quando a gente pensa, daí voltando na Maria da Penha, quando a gente pensa que a Maria da Penha é a lei mais
a terceira lei mais moderna do mundo de combate à violência, é um pouco assustador, porque se a gente precisou de uma lei para falar o óbvio, é porque a gente ainda não se desenvolveu enquanto sociedade e não respeita direitos humanos, né? Os direitos das mulheres são direitos humanos. E por que a Lei Maria da Penha ela é tão moderna e tão eficiente no combate à violência contra a mulher? Diferente de qualquer legislação, ela coloca a violência contra a mulher em 5 frentes. Então, a Lei Maria da Penha fala: considera-se violência contra a mulher atos de violência física. Puxão de cabelo, beliscão, empurrão, soco. Violência moral. Aquilo que afronta a dignidade e a visão que aquela mulher tem de si mesma. Você não presta pra nada, você é uma puta, você é uma incompetente, você é uma péssima mãe. Violência moral, Lei Maria da Penha. Violência psicológica, o famoso gaslighting, né? Não, você não viu isso, você tá ficando louca, não é nada disso, você inventou essa história. Violência patrimonial, não pagamento de pensão alimentícia. Homens que tiram todos os bens da mulher, muitas vezes queimam as roupas daquela mulher depois de um término. E por último, e a mais difícil de todas, a violência sexual. Mulheres em situação de um relacionamento estável não conseguem se perceber enquanto vítimas de violência sexual, porque durante muito tempo os nossos corpos estiveram a serviço desses homens. Então a violência sexual é a mais difícil de uma mulher perceber. Aquele estupro no meio da rua, a mulher sabe porque é uma violência muito grave. Mas a violência sexual dentro de uma relação consentida é muito difícil ainda que as mulheres percebam. Então a Lei Maria da Penha traz essas 5 formas de violência contra a mulher e a violência institucional, que é quando as instituições propiciam violência contra a mulher, que é o famoso com que roupa que você tava quando a mulher chega na delegacia. Então, a Lei Maria da Penha, ela é muito complexa, muito completa no combate à violência da mulher, no combate à violência da mulher e traz todas essas estruturas para que as mulheres se reconheçam dentro dessas dinâmicas. E daí eu acho que tem uma ausência muito grande, porque hoje numa delegacia você consegue fazer um boletim de ocorrência por violência física, mas dificilmente você vai conseguir fazer um boletim de ocorrência por violência patrimonial, sexual até sim, mas moral, psicológica. Então ainda falta a sociedade entender e praticar a lei como de fato ela pensou em ser. Uma lei que protege mulheres em todas essas dinâmicas Sim. de violência. Sim. Justamente, esse é um outro ponto que eu queria falar, que é a saúde mental da mulher, né? Então, a gente sabe que a denúncia fica a quem da vítima, é ela que tem que ir lá e denunciar. E, além disso, a própria lei da monitoração eletrônica, ela tem esse alerta para as mulheres quando o agressor estiver se aproximando. Mas aí vem a pergunta de como é que fica o psicológico dessa mulher também, né? Porque acaba que existe uma responsabilização excessiva em cima da própria mulher. Sempre, né? Eu acho que tem uma coisa muito peculiar na violência doméstica. A gente não pode perder isso de vista. A violência doméstica é uma violência que a mulher sofre de alguém que ela amou, de alguém que ela acreditou que amava ela. Então, é muito difícil uma mulher reconhecer. É muito louco a gente pensar que a maioria dos atendimentos que a gente faz hoje, atendendo mulheres vítimas de violência, as mulheres me perguntam se isso é violência. Então, a mulher precisa chegar na violência física, que é o último estágio das violências, né? Se a gente pudesse escalonar, lógico que a violência física e a sexual, de alguma forma, marcam mais a mulher, porque ela está no corpo, ela consegue mensurar a dor de levar um soco na cara. Então, elas precisam chegar nesse ponto para se reconhecer enquanto vítima. Né? Quando você chega para essas mulheres e fala, nossa, mas isso é violência psicológica, isso é violência moral, nenhum homem pode te xingar, elas descobrem um mundo novo, porque nós mulheres, a gente está tão acostumada a viver numa sociedade que não respeita a nossa existência. A gente sai para trabalhar e não sabe se vai poder voltar. A gente para num ponto de ônibus, a gente entra num transporte público e não sabe se você vai ser encoxada. Então, a gente tem tanto desrespeito na nossa existência que as mulheres simplesmente não se reconhecem enquanto vítima. E isso é muito grave, porque daí você precisa de uma violência física para a mulher entender que ela está numa relação abusiva, para entender que ela está correndo risco. E daí as pessoas falam, mas você demorou para denunciar. Mas por que você não denunciou antes? Ficou 10 anos no casamento? Aquela pessoa não se reconhece. Ela estava naquela relação por amor, por acreditar que ela estava por amor. Né? O agressor não, porque isso não é amor.
Mas a mulher demora muito pra se reconhecer enquanto vítima. E daí, quando a gente fala do homem, esse não se reconhece nunca. É verdade. Pesquisas feitas dentro do sistema prisional brasileiro, mais de 76% dos homens que estão presos hoje em decorrência da Maria da Penha, eles estão lá dizendo estar injustiçados. Não fiz nada, ela que inventou, ela exagerou. Então, assim, nunca. Né? O homem que estupra, você tá falando, isso aqui é um... Não, mas eu achei que ela queria, mas eu achei que era consentido. Então, assim, o homem nunca se reconhece enquanto violento. Né? Ele nunca se reconhece enquanto agressor. Até os homens que estão do nosso lado nessa luta, e a gente precisa de homens nessa luta, muitas vezes a gente fala pra ele, não, isso aí você não poderia ter falado, isso tá errado, e ele não se reconhece. Ele consegue até, às vezes, reconhecer o outro, mas as suas próprias atitudes não. E daí sempre cai naquilo, né? Ai, mas eu tenho mulher, mas eu tenho filha. Filhinho, você nasceu de uma mãe, você nasceu de uma mulher. Se isso por si só não é suficiente pra que vocês parem de nos matar... Não vem com essa história que você tem filha, que você tem irmão, que você tem tia. Não me interessa. Eu quero que você pare de ser violento e faça uma reflexão sobre as suas atitudes, né? Então, eu acho que cobra-se muito da mulher. Não, e agora, óbvio que isso acaba sendo uma cobrança a mais, né? Mas você não viu no seu relógio que ele estava se aproximando? Por que você não chamou a polícia? Às vezes essas mulheres entram em pânico, né? Então, assim, realmente, saiu um estudo agora, recente, mostrando que 50% das mulheres brasileiras hoje já estão diagnosticadas com depressão, ansiedade ou os dois. Os outros 50% também podem estar, só não foram diagnosticadas, a gente não sabe. Então, esse boom, esse estouro de doenças mentais, né, problemas em saúde mental das mulheres, é muito sintomático. A gente está vivendo numa realidade muito violenta para todas nós. Sim. O próprio ato de denunciar é muito difícil. Muito, muito, porque a mulher, além da vergonha e do medo, ela tem essa coisa, mas eu vou destruir a vida dele. Mas eu não quero que ele seja preso, eu não quero que aconteça nada com ele. Ele é um bom pai. Eu falo pra minhas filhas, às vezes pedófilos podem ser bons pais, né? Então, ser bom, ninguém é uma coisa só. Eu tento muito desmistificar isso com as mulheres, né? Esse mito de que a gente é uma coisa só. Então, assim, muitos homens violentadores de mulheres podem aparentar ser um ótimo vizinho, um ótimo trabalhador, né? Quando eu comecei a trabalhar com combate à violência contra a mulher, eu era uma advogada de sindicato, de direitos dos trabalhadores, e eu falava, o sindicato precisa aproximar os homens, né? E daí, de repente, dá essa sensação de que nós estamos contra os... Gente, a sorte de vocês é que a gente não quer vingança. Se a gente quisesse vingança, vocês estavam... né? Ferrados, porque a gente ia sair matando. A gente não quer vingança, a gente só quer viver. Se a mulher quisesse vingança, acabava a humanidade. A gente só quer estar livre, né? E ainda realmente muito difícil para uma mulher denunciar, porque medo, vergonha, arrependimento, medo de ser descredibilizada pelo sistema. Então, tem muitas coisas nessa equação, mas eu tenho muita convicção que o único jeito da gente sair disso é denunciando, Sim. Quebrando o silêncio. Os próprios Red Pills, eles falam como se a gente tivesse uma seita contra eles, né? Exato. Eu falo que o feminismo é a ideia radical de que mulheres não precisam sofrer violência para viver. É sobre isso que a gente está falando. A gente está dizendo, né? Eu falo que todas as mulheres são feministas. Se você vota, se você trabalha sem autorização do seu marido, se você tá falando, se você tem uma rede social, é porque você é feminista, né? Ou pelo menos você vive através dos direitos conquistados por nós feministas, né? Sim. Por as feministas que nos antecederam. Então, eu acho que existe, né, ainda uma resistência muito grande ao termo, o que é um absurdo. Todas as mulheres são feministas, né? Até a mulher que quer ser uma esposa tradicional, ela é feminista, porque ela pode escolher. Antes do feminismo, a gente não podia escolher. A gente só poderia ter uma trajetória. A trajetória determinada pelos nossos pais ou pelos nossos maridos. Então, a mulher que escolhe ser dona de casa também é feminista, porque ela escolheu. Então, eu acredito que exista ainda uma resistência muito grande ao termo, mas que todas nós somos. E eu ainda acho que quando você me perguntou um pouco antes, né, sobre políticas públicas que ainda poderiam melhorar a vida das mulheres, eu falei agora dessa questão do trabalho doméstico, e eu acho que esse é um tema também muito importante para as mulheres olharem, né? Nós fazemos um trabalho invisível, que é altamente complexo,
que é inesgotável, porque o trabalho da casa, ele se reinventa a todo momento. As mulheres são responsáveis por mais de 80% do trabalho doméstico nas residências brasileiras. 50% das residências brasileiras são chefiadas por mãe solo. E daí a gente começa com essa romantização, né, de que o trabalho de cuidado, essa economia de cuidado da mulher, é uma pauta que é bonita, que a mulher faz por amor. E as políticas públicas não enxergam essas mulheres que estão fazendo um trabalho invisível, que inclusive estão retirando essas mulheres do mercado de trabalho. Porque se a gente está trabalhando invisível, se a gente está cuidando do filho mais do que os homens, a gente vai estar ganhando menos, a gente vai ter menos promoção, a gente vai ter menos tempo para estudar, menos tempo de lazer. Então, quando eu penso em política pública, eu também penso nessa política pública. Numa política pública que, por exemplo, dê uma aposentadoria para as mulheres que se dedicaram integralmente aos lares, entenda sobre essa forma desigual da divisão do trabalho doméstico e como isso deveria ser recompensado. Então, quem vai ser a responsável pelo cuidado do filho e da casa poderia receber um abono, poderia receber uma pensão da Previdência. Então, eu acredito que ainda também a gente vive num sistema que é feito por homens brancos, as leis, né? Então, as mulheres não são vistas na sua integralidade dentro dessa legislação. Então, eu acho que também tem políticas que poderiam trazer esse olhar para a mulher que trabalha dentro da casa. É verdade, até porque trabalhar dentro de casa não é nada fácil. Não. Criar filho não é nada fácil. Não é nada fácil, não é recompensado e essas mulheres muitas vezes são até humilhadas, né? Porque sempre tá faltando alguma coisa, né? Muitas mulheres trazem isso, que as violências começam muitas vezes dentro da casa por causa disso. O cara reclama do jeito que ela arruma a casa, reclama do jeito que ela cuida dos filhos, não tem a gratidão por ela estar fazendo um serviço que ela está gratuitamente entregando a força de trabalho dela, né? E o capitalismo trouxe essa lógica para as mulheres, né? De fazer com que a mulher trabalhasse em casa, não recebesse por isso e convencesse aquela mulher que aquilo é um ato de amor. Amor é outra coisa, isso é trabalho escravo. Eu chamo de trabalho escravo. Acho que as mulheres também teriam que caminhar nessa pauta, né? Do reconhecimento dessa... Você sabe que o trabalho feminino... essa economia, a gente chama de economia do cuidado, né? Esse trabalho invisível dentro das casas. Se ele fosse pago, se ele fosse remunerado, nós teríamos esse trabalho como 11% do PIB do Brasil. É mais que o dobro do agro. Caraca! É muito, muito louco pensar nisso, né? E a gente tá aqui achando que... E até aceitando a romantização desse discurso, né? Porque mulher faz melhor, né? Mulher sabe cuidar da casa. Não, a gente não sabe. A gente foi obrigada a fazer... Porque o capitalismo determinou que assim fosse feito. Então, tudo que é uma invenção social e uma invenção cultural, ela pode ser desinventada. Então, a gente precisa começar a desinventar isso. Não sei como, eu acho que daí depende de cada casa, né? Mas eu falo para as mulheres, a mulher trabalhadora chegou no final de semana e ela passa o sábado em casa faxinando, ela tem que chegar no final do dia e falar, o valor da minha faxina é X. Mas eu vou cobrar do meu marido. Vai! Porque ele foi jogar futebol e você ficou dentro de casa faxinando. Isso tem um preço. É o seu lazer, é o seu estudo, é o seu tempo de descanso. Sabe? É trabalho. A gente precisa... Até porque esse trabalho tirou o trabalho de uma outra mulher. Porque o trabalho doméstico também é realizado por mulheres. Quando você faz a faxina de graça, você deixou que uma faxineira deixasse de ganhar a diária dela e você trabalhou de graça para sua família. É inadmissível para mim. É verdade. Falando um pouquinho mais da Lei Maria da Penha, ela também prevê centros de reeducação e acompanhamento psicossocial para os agressores, né? Mas essa política ainda não é plenamente implementada no país. Por que essa parte da lei ainda é pouco aplicada? Porque os homens não se reconhecem enquanto agressor. Nós já fizemos em Campinas, inclusive aqui nas delegacias de Campinas, projetos para ajudar os homens a justamente se reeducarem dentro dessa estrutura e eles não comparecem, porque não pode ser obrigatório, porque a Lei Maria da Penha não comporta essa medida alternativa de pena, então o homem frequentaria esses centros por livre e espontânea vontade, só que eles simplesmente não se reconhecem como agressores de mulher.
a lei foi errada, a mulher mentiu, ela se jogou no chão. Eles inventam qualquer história simplesmente para não se reconhecer como agressor. E daí eu escutei um homem que gerencia um desses projetos no Rio de Janeiro e ele realmente trouxe esse dado, né, alarmante, que mais de 70% dos homens não conseguem, mesmo com trânsito em julgado da sentença, ele já foi condenado em todas as instâncias, ele tá lá falando que ele não é violentador de mulher. E ele fala que, normalmente, para que o homem consiga reconhecer, ele tem que trazer exemplos de fora. Exemplos, não adianta falar para ele que ele cometeu uma violência, mas dar um exemplo, por exemplo, olha, esse homem atropelou uma pessoa, foi preso por atropelar uma pessoa, e ele culpou a mulher dele, que estava em casa, e não avisou ele que ele não poderia correr. Isso tá errado? Ele fala, não, isso tá errado. Então, você tá entendendo que você tá culpando uma mulher? Ele tá culpando. Então, você também. Então, assim, é muito difícil ainda pro homem se perceber enquanto reprodutor dessas lógicas de violência contra a mulher, porque ele foi educado dentro dessa lógica. De uma lógica que, inclusive, é muito violenta pros homens. Porque o patriarcado, ele não só violenta mulheres, ele também violenta homens. O patriarcado não violenta homem branco, rico, cisgênero, poderoso. Agora, todos os homens da classe trabalhadora também são revitimizados pelo patriarcado. Então, essa lógica de que o homem não chora, de que o homem não brocha, de que o homem tem que ganhar, tem que dar conta da casa, também é uma lógica violenta para homens, que acaba também sendo mais um elemento para esse ressentimento, que acaba matando mulheres no final dessa linha. Então, é um ciclo muito vicioso. Sim. Então, eu acho que a resistência desses centros, muito embora seria muito importante o homem se reeducar para que ele não cometa violência com outras mulheres, cai nessa resistência de que o homem ainda tem muita dificuldade de se enxergar enquanto violento para uma mulher. Uhum. É pesado para eles também, né? Muito. Muito, porque eles acreditaram que a forma de amar era essa também, né? Então, a gente percebe que em 2024 foi proibido declaradamente a tese da legítima defesa da honra nos tribunais. Os homens não poderiam, os advogados não poderiam mais defender os agressores de mulher, dizendo, olha, ele matou, ele cometeu essas violências contra a mulher, mas ele foi traído. A honra dele estava tão abalada que ele acabou matando essa mulher. Isso foi proibido. Né? Não se pode mais levar essa tese para os tribunais, mas eles levam, né? Mas veja que absurdo, cara, 2024. E os homens continuam falando isso. Não, mas eu matei porque ela me traiu. Veja esse homem que matou os 2 filhos, se matou depois e quis expor a mulher. Não, mas ela tinha me traído. Então, o homem, ele também é educado dentro dessa lógica de que se uma mulher trair, se a mulher disser não, se a mulher não fizer o que ele manda, ele tá fracassado. E isso acaba por aumentar essa beligerância, essa guerra, esse ódio de homens contra mulheres. Uhum. Você acabou de falar exatamente a cultura Red Pill, né? Mais uma vez, voltamos. Sim. Bom, então você acredita que se esses homens se aceitassem enquanto agressores, que essa medida desses centros, ela seria eficaz? Sim, eu acredito muito na educação como uma forma de solução de conflito. Eu não sou uma pessoa punitivista, eu não acredito que a solução dos problemas é encarcerar pessoas. Eu acho que essa é a última ratio, é a última coisa que você deveria fazer com um ser humano, é encarcerar. Então, eu realmente acredito que a educação desses homens seria fundamental para uma mudança de paradigma social. Mas, realmente, o primeiro passo teria que ser através do reconhecimento de que aquilo está errado e de que ele agiu errado. E, realmente, até hoje, 2026, março, eu não consigo olhar que os homens tenham a capacidade de se reconhecer enquanto agressor. Eles ainda têm muita, muita dificuldade. Sim. Sobre isso, eu trago um dado também, que é que em 2025, São Paulo registrou 18,5 mil prisões de agressores, um recorde, mas, ao mesmo tempo, teve o maior número de feminicídios, né? Então, eles estão prendendo mais agressores, mas, né, a gente vê que, de fato, não mudou grandes coisas para as mulheres, na verdade, tem piorado. Sim. Né? Bom, então, vamos para a próxima pergunta.
como o direito e as políticas públicas podem responder a esse fenômeno digital, né? Dos red pills e tudo mais. Equiparando a violência digital contra as mulheres, a misoginia, tanto online quanto presencialmente, equiparando ao crime de racismo. O projeto de lei já existe e é fundamental, porque criminalizar uma conduta é demonstrar simbolicamente que aquela sociedade não aceita aquilo. Então, existe um simbolismo por trás. Quando eu falo na criminalização, eu não estou falando isso porque eu quero encher a cadeia de pessoas que são red pill, até quero. Mas eu estou tentando falar que quando a gente criminaliza uma conduta, a gente fala para as pessoas, nós, enquanto sociedade, não vamos aceitar que você use a sua rede social para ofender mulheres. E isso é um recado importante. Porque a gente precisa ter algo que freie. Porque é diferente do ódio que existia antes da internet, quando a pessoa tinha que procurar alguém no mundo real para dividir aquele ódio e para pensar em maldades. Hoje, essas pessoas se aglutinam com uma velocidade muito grande. E as ideias vão sendo fomentadas de forma muito grande. Veja o estupro coletivo no Rio de Janeiro. Sabe, essas pessoas se unem de forma rápida, se encontram através da internet, se encontram na casa da pessoa, cometem uma violência e a gente precisa fazer alguma coisa para barrar. Então, eu acredito que a tecnologia, por enquanto, até porque a misoginia e o ódio contra as mulheres é lucrativo para o sistema, e por isso que ela não é extirpada, ela precisa também ter uma lógica de união para que a gente consiga separar, aniquilar essa violência contra nós mulheres. Sim, é porque o comportamento de um, ele vai influenciando o comportamento de outro, que vai de outro, e aí vai em cascata na internet, né? Sim. São as bolhas também. Sim, sim. E ele não encontra um limite na lei, né? Ele fica encorajado pelo anonimato, porque entende que durante um período ele vai conseguir estar no anonimato, mas a real é que o sistema sabe onde a pessoa está, inclusive fisicamente, né? Se na hora que ele estivesse mandando uma mensagem de ódio contra as mulheres, alguém batesse na porta, o sistema dele caísse, olha, sua mensagem é crime, estamos averiguando, o mundo ia ser diferente, né? Não ia escalar para outras violências. Sim, é verdade. Então, se hoje a gente sabe que o feminicídio ele é um crime evitável, quais seriam as 3 medidas mais urgentes que você diria, doutora Thaís, que o Brasil deveria implementar para reduzir esses números de feminicídio? Educação de misoginia nas escolas. Então, as crianças deveriam ser educadas durante 4 anos, assim, durante a educação infantil, entendendo o que é misoginia. Então, educação nas escolas, criminalização do discurso do ódio contra as mulheres, e aplicação mais efetiva da lei. Então, essas situações onde existe a condenação, mas o sistema, de fato, não condena, sai a expedição do mandado de prisão, mas ele não é preso. Então, para mim, fora essas 2 coisas da misoginia que eu falei, a sensação de que você pode cometer o crime e que nada vai acontecer, a impunidade, ela quando você estuda criminologia, a impunidade é mais importante do que a própria punição para que alguém decida ou não cometer um crime. Então, por exemplo, como eu falei aqui para você, ninguém vai deixar de cometer um feminicídio porque o feminicídio tem prisão perpétua, ou 40, ou 50, ou 100 anos. A criminologia estudou já esse tema e ela entendeu o seguinte: o que faz com que uma pessoa se encoraje a cometer um crime é acreditar que talvez ele não seja punido. Nem é tanto o número de anos que ele vai, porque ele já sabe que é um ilícito, ele já sabe que ele pode ser punido. Agora, daí pra ele tanto faz, se é 20, se é 30, se é 50. Agora, quando ele tem a certeza que ele vai ser punido, daí sim você começa a virar o jogo. Eu gosto muito de pensar que o medo tem que mudar de lado. O medo tem que mudar de lado e os homens precisam começar a ter medo de cometer violência contra nós. É verdade, urgentemente. É isso. Bom, e é sempre importante prestar esse apoio para as mulheres que estão nos ouvindo. Então, quais são os primeiros passos e canais de ajuda para essa mulher?
Bom, assim que a mulher se reconhece enquanto vítima, né, de alguma violência, a primeira coisa que ela tem que fazer é procurar uma delegacia, que pode ser através do site da Secretaria de Segurança Pública. Ela pode fazer o BO online, é um pouquinho chato, mas pode ser online, mas o melhor é presencial. Ela vai até uma delegacia, pede para lavrar o boletim de ocorrência, pede a medida protetiva, informa para o entorno dela a medida protetiva, representa os crimes que forem para representar relacionados às violências que ela sofreu. E eu acredito muito na importância de ingressar com ações de indenização. Eu acho que essa é uma jogada muito importante. O dinheiro está na mão dos homens, né? Elon Musk tem mais dinheiro do que todas as mulheres do continente africano. Um homem branco tem mais dinheiro do que todas as mulheres do continente africano. Então, o dinheiro está na mão dos homens. E por estar na mão dos homens, e o homem gosta muito de dinheiro, né? Ele é capaz, tá aí o Banco Master para mostrar pra gente, né, o que os homens são capazes de fazer por dinheiro e poder. Então, eu acredito que talvez um jeito da gente virar também esse jogo é que toda mulher peça uma indenização. Toda. Ah, mas ele tá dizendo... Não interessa. Indenização. Indenização. Pela Lei Maria da Penha, toda mulher que sofre violência tem direito a uma indenização pecuniária. Eu não quero saber se é 1.000, se é 500, se é 1 milhão. Mas a partir do momento que todas as mulheres buscarem financeiramente a reparação das violências que elas sofreram, eu acredito que o jogo vai virar também. Então, eu acho que entrar, denunciar, fazer o boletim de ocorrência, pedir a medida protetiva e ingressar com ações de indenização por danos morais, materiais. Tem muitas mulheres que ficam machucadas, né? Precisam fazer cirurgias reparadoras, perdem um membro, mulheres que ficam cegas em decorrência de violência. Então, todas essas mulheres deveriam buscar na justiça indenizações. Muitas vezes não vai ser suficiente o valor, mas é pedagógico. Então, eu acredito que passa por aí também. Sim, com certeza. Bom, muito obrigada, doutora Thaís. A gente vai ficando por aqui. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu acho que eu tenho agora um projeto que chama Vem pro Matriarcado, que é um projeto onde gratuitamente eu entrego aulas para as mulheres sobre cada tipo de violência, né, para que elas se reconheçam nesse lugar. Todas nós somos violentadas. E normalmente ao longo das nossas vidas inteiras, né? A minha primeira violência sexual foi com 7 anos de idade e minha última violência foi patrimonial com mais de 40. Então, é uma vida inteira que nós somos atravessados por violência. Então, nesse curso eu ensino mulheres a reconhecer, a se reconhecer dentro dessas violências, e eu faço em colaboração com uma amiga minha inglesa que faz meditações. Então, ela faz meditações específicas para as mulheres, para que a gente encontre a nossa força interior e consiga encontrar um lugar onde a gente consiga lutar contra todas essas violências. Então, Vem para o Matriarcado é essa comunidade de mulheres onde eu quero construir um mundo realmente onde a gente possa estar viva em segurança. E eu faço isso em homenagem a todas as mulheres que me antecederam, né? Cada mulher que morreu para que eu pudesse estar aqui, para que você pudesse estar aqui com um microfone, né? Em outras situações nós não poderíamos estar aqui. Então eu penso muito em honrar as mulheres que vieram antes de mim e deixar um mundo melhor para mulheres como você, que é muito mais nova que eu. Então é para vocês, né? É para vocês que eu pretendo que um dia vocês possam ser livres e sair em segurança, e que no dia 8 de março a gente quer flores, né? Eu falo isso, a gente gosta de receber flores, mas a gente não quer flores no nosso caixão. A gente quer receber flores em vida, a gente quer ter direito à liberdade, a gente quer mulheres vivas, né? Então, março é para refletir isso. A gente quer um mundo onde nós possamos estar vivendo em liberdade e não um mundo que nos atravessa de forma violenta em todos os sentidos. Então, muito obrigada pela troca, muito obrigada pela conversa, e vem pro Matriarcado. Que máximo, eu adorei esse projeto, ele é muito necessário. Eu também já fui violentada, e a maior parte das minhas amigas, e é isso, a gente precisa primeiramente aprender a reconhecer, né, o que está acontecendo com a gente. Muito legal. Agradeço muito a sua participação. Obrigada. É isso, obrigada. Tchau, gente. Vem pro Matriarcado.